Oi, vamos agora a outra mensagem. Não deixe de fazer seu comentário, não deixe de dar seu like, convide os amigos, vamos levar essa mensagem avante para que chegue a todas as pessoas, porque são mensagens que edificam e dão conhecimento das leis e os mandamentos, né? Então, é por isso, amados, que eu peço a vocês que vamos compartilhar, vamos multiplicar. Nós aqui não falamos de religião, nós falamos do Evangelho. Nós lemos a Bíblia e interpretamos juntas. Porque como é que eu posso aprender se ninguém me ensina? Se eu sei é porque alguém me ensinou. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de um problema, assim, de um assunto que é muito polêmico. É um assunto polêmico demais. Mas prestem bem atenção, porque eu resumi o máximo que eu pude. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Preste bem atenção. Quando as pessoas dizem assim, Jesus veio cumprir a lei, eles querem apenas se isentar do dizer, eu vou deixar de cumprir a lei. Mas o que é o cumprimento da lei? O cumprimento da lei está nos 10 mandamentos. O cumprimento da lei está nos 10 mandamentos. Então, nós estamos falando agora da lei cerimonial, que é a lei de Moisés, que o povo fala que Jesus veio, cumpriu, aboliu. Mas prestem bem atenção, eu vou ler aqui. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu pergunto para vocês, já se cumpriu? Tudo já se cumpriu? O céu continua aí, a terra continua aí e nós continuamos a vida para obedecer. Agora, as pessoas querem se isentar das leis. E nessa isenção é onde está o problema. De dizer que Jesus veio cumprir. Mas ele não veio cumprir. Ele tomou para si uma explicação boa que eu vou dar. Ele tomou para si as leis, porque ele sabia de tudo que ia acontecer conosco, né? Como, por exemplo, Jesus nunca beijou, Jesus nunca namorou, Jesus nunca fez nada de errado. Mas nós fazemos. Né? Nós fazemos. Então, nós, quando falamos, queremos nos isentar da lei. E por isso que se fala, Jesus aboliu, Jesus veio, cumpriu. Eu não gosto nem de falar a palavra cumpriu, certo? Ok, veja só. Jesus enfatiza a permanência das Escrituras, neste caso, no Antigo Testamento, mesmo na nova era evangélica. Entenderam? Porque nenhum tio é para ser tirado, por menor que a letra seja. Os escribas e os fariseus eram exigentes e escrupulosos em seguir as leis encontradas no Torá. Então, nós não vivemos o Torá, nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Porém, a justiça que Jesus requeria era mais do que seguir particularidade das externas leis
ele veio a cerne de vontade e da ação, dando os exemplos, as questões abordadas nestes versículos. Veja só, no sermão, lá quando a gente viu o Sermão do Monte, né, a gente viu tudo, as bem-aventuranças, o que ele diz? Os discípulos são o sal da terra, os discípulos a luz do mundo. Jesus completa o que foi dito aos antigos dos homicídios. Então, ele falou também do adultério, da vingança. Do adultério, ouvistes o que foi dito? Não adulterás. Então, ele ali, naquele sermão, ele está falando dos mandamentos. Não adulterás. Dos juramentos, também ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o seu juramento. Da vingança, ele falou, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistis aos perversos, mas ao qualquer que te ferir na face direita, dás-te a outra. Do amor do próximo, ele falou do amor do próximo. Lucas 6, 32. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos amigos, amai os vossos inimigos e orai, amai os vossos amigos e orai pelo vosso inimigo e pelo que os perseguem. Ele falou da prática da justiça, como se deve dar esmola. Então, ele falou de tudo isso. Ele falou como devemos orar. Na oração, ele inicia com Deus e as questões divinas, só depois se move para os nossos pedidos e desejos. A palavra latina precariou, que significa implorar. Deu origem à palavra inglesa proe, que é a oração. Desta maneira, os pedidos dominam nossas orações, em vez de serem semelhantes a uma conversa entre o pai e o filho. O que toda essa lei quer? Ela quer que sejamos obedientes. Sim, ele tomou a lei para ele. Tomou. Mas, veja só, ele falou também os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores, ansiosos, solitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansioso por nada. Eu fiz um resumo, e nesse resumo, eu vou ler bem aqui o verso 18, que no verso 18 vai completar tudo que eu estou falando. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum tio ou um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu fiz um resumo, porque é muito grande, o texto é muito grande, então não dá, né? Eu não vim abolir a lei, mas cumprir. O termo em grego se diz pleiro, significa completar, encher. Então, ele veio ao encontro dos escritos de Moisés. Jesus veio ao encontro dos escritos de Moisés. Se Jesus veio cumprir, no grego, significa encher, completar. É óbvio qual é o verdadeiro sentido de uma coisa abolida. Se ele fala isso. Não
tem cabimento se dizer um verdadeiro sentido de uma coisa que foi abolida. Então, não tinha sentido Jesus dizer, e no sermão, falar tudo que ele falou, se aquilo ele tinha cumprido tudo. Como? Ele veio fazer a continuação, olha. A lei continua em vigor. Nenhuma coisa foi abolida. Neste contexto dos sermões dos montes, ele aplicando, quando ele fala dos homicidas, que eu falei na estante, ele está falando dos mandamentos. Eu falei dos 10 mandamentos, não falei dos 10 mandamentos? Então, a lei é isso. Então diz, a lei moral foi abolida. Lei nenhuma foi abolida. Ela veio ao encontro de Cristo. Ela veio ao encontro de Cristo. Quando fala do adultério, fala as mesmas coisas. Você já começa a adulterar na mente como alimentar impuros, com ódio do seu irmão. Do divórcio, ele amplia a compreensão dele. Do juramento, a mesma coisa. Da vingança, falta de amor pelo irmão, pelo inimigo. Ele amplia os princípios revelados na lei de Moisés. Ele só amplia. Ele não aboliu, ele ampliou. E aos aspectos cerimoniais da lei de Moisés. Então, ele fez uma ampliação da lei de Moisés. Deixou ali contido dentro do contexto. A função da lei cerimonial encontra-se com Cristo, porque Cristo era pré-figuração no ritual do antigo Israel. O santuário, porque Deus ensinava Moisés ensinava o povo através de símbolos. Vamos ver aqui. O santuário, e ela veio ao encontro de Jesus. O santuário era a forma de Deus ensinar em símbolos para o seu povo. A função da lei cerimonial foi transferida para Jesus. Não justifica dizer que a lei foi abolida para deixar de cumprir. Não sermos salvos, mas nós não vamos ser salvos pela lei, mas pela graça. A morte de Jesus tira nossa alma do inferno. Bem que eu resumo com essa frase. A morte de Jesus tira nossa alma do inferno. Agora, dizer, a lei cerimonial foi Jesus veio, cumpriu. Não cumpriu. Não cumpriu. Ele tomou para si e nos ensinou como viver. Se você pegar o Evangelho de Mateus, de onde eu comecei, porque eu já li as bem-aventuranças, onde Jesus veio revogar, não veio revogar a lei, mas cumprir, que começa no capítulo 5 e no versículo 17. Então, nós vamos levando o 17, do 17, todo aquilo que eu falei, todo o resumo, ele está até no capítulo 6, até o versículo 34. Eu fiz esse resumo. Então, Jesus tomou para si aquela lei. Está muito clara que Jesus não cumpriu essa lei. E que nós temos que cumprir.
que nós temos que viver debaixo da lei. Só que não é aquela lei dos fariseus que eles eram muito hipócritas. Eles eram hipócritas demais. O que se diz? Imagem perfeita da maturidade, não da perfeição, e impercibilidade. O termo está no contexto da declaração adversativa. Deus demonstra perfeição ao amar seus inimigos através, com bondade, com pessoas más. Quer dizer, se você tem um inimigo, uma pessoa má, mas você tem que mostrar para ela a sua bondade, o seu amor. Não é porque ela é ruim que você vai tirar pedra nela, não. Dando-lhe boas dádivas, quando demonstramos amor e misericórdia, tanto a amigo quanto aos inimigos. Nossa justiça excede a dos escribas e fariseus, e alcançamos essa forma na perfeição divina. Isso que eu falei para vocês. Ele buscou para ele, mas não cumpriu essa história. Jesus veio e cumpriu a lei? Não existe. A lei cerimonial, a lei de Moisés, do Antigo Testamento, veio ao encontro de Jesus e ele transformando um pouco para que a gente possa viver, porque ele sabia que a gente não ia viver, mas ele não cumpriu. Então muita gente se engana e muita gente vai deixar de entrar no céu por causa disso. Não que a lei salve, mas porque nós vamos ser salvos pela graça. Mas vamos fazer observação no Evangelho. Vamos pedir orientação ao Espírito Santo todo dia. Vamos ler o Evangelho todo dia. Que se nós lermos o Evangelho, a gente vai ter compreensão. E se a gente não tem uma compreensão suficiente, tem pessoas que dizem que não tem, então o que nós temos que fazer? Pedir ao Espírito Santo a compreensão e procurar uma pessoa para ajudar, ouvir as mensagens que eu estou passando, repassar para as pessoas também, como eu estou repassando. E assim nós vamos entender e vamos ler o livro de Mateus todo. O livro segundo São Mateus, nós vamos ler todo. Quando nós terminarmos de ler segundo São Mateus, nós já lemos o livro segundo São Lucas. Compreenderam? E o resumo foi bem feito que eu fiz. Então, amados, para que a mensagem não se alongue muito, que Deus derrame bênção sobre nós, que o nosso Senhor nos proteja e o Espírito Santo ponha na nossa mente e no nosso coração a compreensão de entender a palavra dele e de querer sempre saber para poder obedecer. Que ele tenha misericórdia de nós. Esse é o meu pedido para todos nós. E vamos levar e compartilhar essa mensagem a muitas pessoas para abreviar a vinda de Cristo. Amém?